tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa que você já sabe de cor. Fique em casa aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero. Esta é uma aula de língua portuguesa, literatura. Você está sintonizado na TV Educação, canal 10.2 aqui em São Luís. No interior do estado, procure a sintonia. E, claro, se você desejar rever nossas aulas, pode acessar a plataforma Gonçalves Dias no YouTube, a melhor plataforma de educação do Brasil. Hoje nós vamos falar do simbolismo agora no Brasil, né? Simbolismo lembra símbolo, já falamos disso, já vimos o simbolismo em Portugal, até citei autores brasileiros na aula, eu acho. Simbolismo no Brasil, vamos falar das características, no caso revê-las, que não difere da de Portugal, autores e obras de simbolistas brasileiros, tá bom? Olha só, eu trouxe aqui uma figura de um cordel. Você sabe o que é um cordel? Uma literatura de cordel? É uma literatura que era desenvolvida, pendurada na corda, por isso que o nome vem de corda, cordel. E a gente tem muito isso no Nordeste, certo? E aí eu encontrei um cordel muito interessante que eu trouxe para vocês, feito para explicar esse simbolismo. Vamos ver? Olha só, antes de mais nada, né, o cordel nordestino é uma expressão popular que se caracteriza pela declamação de poemas, eu acabei de falar. Esses textos são rimados, né, tem muita musicalidade, e são impressos em folhetos, vou mostrar aqui para vocês, ó. Penduradinhos, né, era assim que se vendia, pendurados em cordas, chamados de cordéis, e vendidos em feiras livres. Tá certo? Então, olha só, presta bem atenção. Este cordel vai falar da escola simbolista, que fez bonitos poemas na arte dos seus artistas. Simbolismo é sugestão, mistério, sublimação, que a todo leitor conquista. Eu não sei o que é sublimação, tá bem aqui, ó, exaltação, purificação, engrandecimento, tá? E subliminar é aquela questão de mostrar de forma sutil, tá? Que eu até falei em outra aula. Bom, mais uma vez. O simbolismo surgiu lá no século XIX, no ano 93. Até hoje nos comove. Com sua arte bonita, o escritor simbolista emociona e envolve. Perceberam a musicalidade? Dá até para colocar um violão e fazer uma musiquinha. Missal e também Broquéis deram início a essa escola. São do autor Cruz e Souza, dois livros que são da hora, que renovaram a poética no estilo e na métrica, começando outra história. Da hora, legal, já tem aqui uma linguagem mais despojada. Muito diferentemente do nosso parnasianismo, o simbolismo aproxima-se das obras do romantismo por fazer uma poesia vaga e subjetiva, sem temas do realismo. Então, aqui a gente já tem um cordel interessante que já nos traz todas essas características, o início, eu já sei que é do século XIX, já começou qual o ano, tudo isso aí já apresentou, já foi apresentado nesse cordel. O que é um cordel? É um poema cheio de rimas, tá certo? Cheio de musicalidade que vai contando, normalmente narra, né, alguma coisa. Missal e Broquéis é tema de obra de Cruz e Souza que introduz o simbolismo aqui no Brasil. Os simbolistas procuraram unir o material de uma forma terrena ao mundo espiritual, diferentes dos românticos que citavam em seus cânticos a morte como final. Acreditam na ideia de que tudo que existe neste mundo natural não demora, não resiste, depende do espiritual. Tudo do mundo real são símbolos para o decifre. Então, a gente já sabe que simbolismo trabalha com símbolos para serem decifrados, para serem entendidos, para serem traduzidos, certo? Aqui eu, mais uma vez falando, você que entrou agora, de repente não pegou o início da aula, eu estou recitando um cordel que trabalha, que traz para nós toda a trajetória do simbolismo no Brasil, certo? Ânsia pelo absoluto faz o simbolismo tentar a matéria e o espírito juntar e unificar. Sua arte é sugestão, fluidez e negação da poesia que há. Bom, mais uma vez falando da característica do simbolismo, juntar matéria e espírito, tentar unificar, algo muito difícil.
Porque existem coisas espirituais que você não consegue explicar no plano físico, não é assim? A arte vem sugerir, fluir e negar tudo isso dentro da poesia. Gente, um toque. A poesia é a essência. A estrutura é o poema. Embora seja um cordel, a estrutura textual é um poema, tá certo? Só pra gente... A gente usa muito poesia para falar de poema. Por quê? Porque os termos são muito parecidos. Poema é a estrutura, poesia é a essência, tá certo? Para os nossos simbolistas, continuando, para os nossos simbolistas, poesia é expressar mistérios da alma e da vida sem poder os nomear. Deve apenas sugeri-los, usando o som e o símbolo para poesia enfeitar. Outra coisa, a poesia é a expressão do poeta, do eu lírico. E mais uma vez aqui, mostrando que mistérios da alma e da vida não dá para nomear, certo? Por exemplo, eu vou só citar aqui um exemplo. O espiritismo é uma forma, é uma corrente, é uma religião onde, quando eu digo é uma filosofia, uma religião, certo? Onde se defende vida após a morte. Que entre nós há espíritos, né? Espíritos evoluídos que nos ajudam. Então tem gente que acredita nesse mistério. Porque, na verdade, é um mistério. Os cristãos acreditam que quando a pessoa morre, ela vai para o seio de Abraão, ela vai ficar dormindo com o Senhor. Então é um outro mistério da vida, que são explicados. Aliás, que se tenta explicar. Mas, na verdade, ninguém morreu. A única pessoa que morreu e voltou para falar desse momento pós-morte é Jesus Cristo. E ele nos garante um lugar de vida eterna lá com Deus, depois de todo esse momento aqui terreno passar, vai vir um julgamento. E as pessoas que creem em Cristo como Salvador viverão com Deus. É uma outra vertente de um pensamento. Então, o simbolismo, ele tenta expressar nos poemas, na poesia, esses mistérios de alma e vida. Porque quando nós falamos de alma, a alma é onde nós guardamos os nossos sentimentos, certo? Mas quando a gente fala de vida e morte, a alma, ela volta para Deus. O espírito volta para Deus. A alma e o espírito são coisas diferentes. Então, como é que eu vou explicar isso? Eu não tenho como explicar isso para vocês. Então, é algo transcendental, é algo misterioso, que não tem nenhuma nomenclatura no plano físico. Então, o simbolismo trabalha isso, certo? Eu não estou aqui dizendo que espiritismo está certo ou errado, crer de forma na linha dos espíritos. Não é isso. Eu estou querendo só mostrar para vocês que existe um lado transcendental, um lado difícil de expressar, e o simbolismo tenta retratar isso nesse movimento literário, tá bom? Mistérios da alma e da vida sem poder os nomear. Quer dizer, não dá para você explicar certas coisas do plano transcendental. Então, o simbolista usa os símbolos, né, o próprio nome já diz, para tentar expressar esse momento onde o homem vive essa investigação, se afasta um pouco da ciência e tenta levar as coisas no plano mais sentimental, ok? Usando o som e símbolo para a poesia enfeitar. Em suma, a poesia da escola simbolista é mistério e precisão na mente de seu artista. Usa a musicalidade para produzir com vontade uma arte que conquista. Os principais simbolistas da poesia brasileira, Afonso de Guimarães, que defendeu a bandeira desse nosso simbolismo, ficou com muito prestígio e com brilho de estrela, tá certo? Então aqui a gente já tem um autor brasileiro, tá certo? Afonso de Guimarães fez bastantes obras líricas. O Centenário das Dores, Kyriale, Dona Mística. Seus temas são misticismo, sem lugar para o erotismo, com muito amor e cantiga. Quer dizer, a sensualidade, esses prazeres sexuais que nós vimos muito em temas realistas, né? Às vezes, aqui no simbolismo não tem espaço, tá?
Os principais, aqui a gente repete a estrofe, os principais simbolistas da poesia brasileira, Afonso de Guimarães, que defendeu a bandeira, quer dizer, ele foi um simbolista ferrenho. Desse modo, desse nosso simbolismo, ficou com muito prestígio e com um brilho de estrela, ou seja, é um nome que se destaca dentro do simbolismo no Brasil. Esse cordel foi escrito por Carlinhos Cordel. Eu encontrei isso no Recanto das Letras, tá? Que é um site onde você encontra muitas poesias, muitos poemas de autores até anônimos. Se você procurar um pouquinho, você vai encontrar também poesias, né, poemas de Cacau Sotero neste espaço, tá certo? Vai lá, Recanto das Letras, tem coisa minha lá publicada, tá bom? Bom, gente, então a gente fez aqui a recitação de um cordel, vimos o simbolismo do início até Afonso Guimarães, tá bom? Bom, uma das principais características do movimento simbolista é o antagonismo, quer dizer, totalmente diferente do parnasianismo. As obras desse estilo não tinham preocupação estética. Então, o parnasianismo traz aqui uma preocupação com a estética, com o belo, com o clássico, arte pela arte. Simbolismo não tem nada disso. Não tem nada de perfeição dos parágrafos com obras parnasianas, é totalmente diferente, tá certo? Então, por isso, esse antagonismo. Quais são as características do simbolismo? A abordagem entre mistério e misticismo, rimas. Prioridade da intuição ao invés da razão ou da lógica. Então, a ciência fica um pouco de lado. Utilização de recursos do imaginário e da fantasia. Uso de artifícios imprecisos para interpretar a realidade, certo? ênfase a temas imaginários, místicos e subjetivos. Então, nós falamos há pouco, aquilo que é espiritual, aquilo que é transcendental, tem um espaço mais reservado, tem um momento de destaque aqui no simbolismo. Desconsideração das questões sociais. Lembram do realismo que trazia os problemas sociais nas obras? Era retratado aqui no simbolismo. Tanto no parnasianismo como no simbolismo, essas coisas não acontecem. Caráter individualista, sem preocupação com a verossimilhança. Verossimilhança é um recurso, é uma característica onde as obras vão se aproximar o máximo possível da realidade. Ok? Então, eu já sei, né? Eu vou voltar aqui rapidinho. Abordagem entre mistério e misticismo, coisas assim difíceis de explicar, mas são abordadas. Prioridade da intuição, aquilo que eu intuo tem mais prioridade do que aquilo que é real, daquilo que tem lógica, daquilo que é racional. Utilização de recursos do imaginário, né? Muito interessante. Uso de artifícios imprecisos, tá certo? É uma coisa muito interessante você trabalhar também na arte com o professor, super professor Marcos Dominici, que nos visitou aqui agora. Então, ele tem muita coisa para falar do simbolismo, do misticismo e do subjetivo nessa escola literária, tá? Não tem consideração com as questões sociais e ainda caráter muito individualista. Demonstração de preferência pela cor branca. Lembram da questão do abolicionismo? Então, sendo muitas vezes subentendida pelos termos névoa, neblina e similares. Então, a cor branca, o claro, certo? É muito evidente nas produções simbolistas. Vocês viram, já falamos, inclusive no cordel traz muito isso, musicalidade, a aproximação da música exprimindo uma relação entre ambas. Quer dizer, música, tá? E musicalidade. Quando eu falo de musicalidade, eu vou trabalhar a questão da rima, dando aquela melodia para aquilo que é recitado. Então, aproxima muito da música. A literação como recurso linguístico, o que é a literação? Repetição de um mesmo fonema ou de um mesmo fonema. Pronto. O que é um fonema, gente? É o som que é representado pela letra. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, chuva. Quando eu falo chuva, eu estou dando ênfase, inicia com o fonema X. É o mesmo som de xarope,
que mais? Xuxa, chuchu. Agora, quando eu digo xarope, eu escrevo com a letra X. Quando eu falo chuchu, oi, chuchus. Eu falo chuchu, o som é o mesmo, mas a representação gráfica é outra. Então, quando você repete muito um fonema, você tem uma aliteração, tá certo? Bom, características, foi em 1886 que o simbolismo recebeu esse nome, ficando conhecido como decadentismo. Antes era assim. Referência à inferioridade estética simbolista se comparar com o parnasianismo. Parnasianismo era aquilo tudo muito de estética, tudo de muito belo. E aí o simbolismo não tem disso, então é decadentismo. Certo? Aí eu tenho o Cruz de Souza, né? O simbolismo no Brasil surgiu com influência para o teatro e as artes. Marcos Dominici, sim, fala disso aqui. Além da literatura. Aí eu tenho o marco no país, foi em 1893, quando o Cruz de Souza publicou Missal e Broquéis, falado lá no Cordel. Olha aqui, ó, violões que choram. Quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. Olha aqui, ó. Violões vão, violões, tá certo? Repetindo aqui o fonema V. Harmonias que pugem, que laceram, dedos nervosos e ágeis que percorrem, cordas e o mundo de dolência geram, gemidos, prantos que no espaço morrem. Bem aqui, ó, geram e gemidos, repetição aqui do fonema G. Em sons noturnos, suspiradas mágoas, mágoas amargas e melancolias, no sussurro monótono das águas, noturnamente entre remagens frias. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Gente, olha aqui, ó, essa estrofe todinha aqui, dando ênfase à repetição do fonema V. Fonema V, que é representado pela letra V. Fonema G pode ser representado pela letra G ou pela letra J, dependendo da palavra. Então, faróis, onde é revelada a angústia e a melancolia, que nós acabamos de ler. Esses poemas trazem como tema principal a morte, o tédio, a revolta e o desespero anterior. Onde é que nós vimos isso antes? Lá na segunda fase do romantismo, o ultrarromantismo. Bom, gente, João da Cruz de Souza, ele nasceu em 1861 e morreu em 1898. Ele é conhecido como Cruz de Souza. Ele é conhecido como Dante Negro ou Cisne Negro. Publicou 2 obras que foram consideradas um marco do simbolismo no Brasil. Então, Cruz de Souza, Dante Negro. Aí você vai lembrar de Dante. Aí você volta lá um pouquinho na literatura, tá bom? Ele publicou Broquéis, né? A gente fala missal e broquéis, mas tanto faz, né? Broquéis e missal. Tropos e fantasias, que são todos aqui poemas, tá bom? É a principal característica, a principal contribuição do Cruz de Souza. A gente tem ainda o Afonso Guimarães, tá? Ele nasceu em Ouro Preto, eu cito eles dois lá na poesia portuguesa, é impossível não falar deles, eu citei, lembram? Pois é, ele nasceu em Minas, lá em Ouro Preto, em 1870 e faleceu em 1921, tá bom? Ele, Afonso Guimarães e Cruz de Souza, são os principais autores do simbolismo no Brasil. Aí a gente tem o Emiliano Davi Perneta, tá? Ele também é um poeta paranaense e é considerado como o maior da sua região, tá bom? Ele publicou Conde de Deus, Carta à Condessa Conde de Deus, O Inimigo, enfim, algumas obras que depois você pesquisa. Então, aí a gente tem obras dele aqui, ó, música, Carta ao Conde de Deus, que eu acabei de falar. E hoje nós vimos como se desenrolou o simbolismo no Brasil. Eu comecei esta aula recitando um cordel, que é um poema cheio de musicalidade, característica principal do simbolismo. E o simbolismo no Brasil temos Afonso Guimarães,
Cruz e Souza, Missal e Broquéis é o início da obra aqui no Brasil e eu fico por aqui. Depois a gente exercita o que nós vimos hoje. Compliquei?